Olá pessoal, eu sou o Eduardo Bettinardi e estou aqui muito emocionado para apresentar a primeira edição do BFC Cast, o podcast oficial do Brasil Fora da Caverna. E é óbvio que nesse momento histórico nós não poderíamos ter uma presença menos ilustres do que a maior banda de rock do Brasil na atualidade, o trio mineiro do Black Pantera. E aí, gente? Pô, que da hora. Os caras vindo aí direto de Uberaba, no Triângulo Mineiro, que acompanha o BFC há muito tempo. Eu conheci a banda por causa de comentários sempre muito bons do Cheyenne nos nossos posts. Comecei a fuçar e descobrir do que se tratava essa banda que hoje realmente está revolucionando e dando uma vida nova ao rock nacional. E o rock não morreu e o rock nunca vai morrer por pessoas como vocês. Ô, gente, que é uma honra pra gente estar aqui, né? Parabéns, né, por isso, né, por essa transformação também do que virou a página. Eu sigo desde que lançou, assim, vi vários amigos, né, várias pessoas que eu sigo, que eu conheço, falando do que era, né? No caso era o Brasil Fed Covid ainda. E aí eu me senti ali aliado, né? A gente se aliou a essa luta porque naquele momento era importante a gente estar com os nossos, né? O Black Pantera também cresceu muito naquela época. Muito, assim, porque a gente também foi muito combativo em tudo que estava rolando no nosso país. Então, estamos aqui, estamos juntos e vai ser lindo. Pô, obrigado pelo espaço. Tá sendo uma honra aí poder estrear, né? Esse programa aí, bora pra cima. É isso aí, obrigado. E vamos lá, bater um papo, pô. Que legal. E eu fiz algo muito deselegante, né? Não apresentei os caras, meu. Então, Charles Gama, né? Guitarra e vocal. Salve. Cheyenne da Gama. Os dois são irmãos, tá, pessoal? Sim. Eles sempre explicam essa história do da Gama e do Gama. Escolha própria dos caras. Total. E o Rodrigo Pancho, que é o baterista. E é óbvio, né? Quando estávamos preparando esse podcast e pro tamanho dos nossos convidados, eu tive que trazer um reforço aqui que, para mim, uma das maiores artistas do sul do Brasil, Janine Matias, compositora, sambista de primeira qualidade, canta jazz também, faz de tudo muito bem feito. Querida Janine, obrigado pela presença. Eu quem agradeço, tô me sentindo super honrada, né? A gente que vem dessa coisa da rua, né? Eu tô ali sempre nessa ligação ali do rap com samba, a gente que sabe a importância de ações como essa, de canais como esse. E sendo artistas nesse tempo, é um privilégio, de verdade. Muito agradecida. Que bom, tamo junto. Só para começar esse nosso papo, pessoal, coisas bem importantes, né? Vocês são lá do Triângulo Mineiro. Tem um irmão que mora em Uberlândia, inclusive. Abraço, Fernando. E abraço para toda a família. Andréia, Rafa, Gabi, todo mundo que tá lá, vizinho de vocês. Uma região que hoje é dominada, né, pela música sertaneja. Eu queria entender como que surgiu esse processo da música na vida de vocês. Não bem antes, né, da Black Pantera, mas como surgiu esse processo. E principalmente como vocês perceberam que a música poderia ser uma válvula de transformação social. Cara, assim, o Charles, meu pai, sempre trabalhou com música, né? Nos bastidores, né? Ele começou carregando som, né? Com a banda Baile. Chegou a trabalhar com o Barrerito, que é um cantor sertanejo das antigas também, né? Os pais, os avós de vocês vão saber. E aí ele sempre esteve envolvido com isso. Então, a nossa casa sempre foi rodeada de músicos, né? Tava sempre nos ensaios, aquela coisa toda. Então, foi algo natural, assim. Muito vinil, muita música. Meu pai tinha um apelido de Michael Jackson na época, ele era igualzinho Michael Jackson e dançava igual, assim. Até hoje dança muito, assim. E aí o apelido antes de ser Montanha, porque ele ficou forte, né? Porque as caixas eram pesadas, ele acabou ficando bem grande. Mas antes era Michael, porque ele realmente dançava muito. Então foi um processo natural, assim, de ouvir de tudo e de querer tocar, né? Ver os caras tocando, via lá o baixista, por exemplo, o baixista Sérgio, que era meu pai era padrinho, né, das filhas dele. E aí foi uma coisa natural de ver o cara assim e ficar, nossa, cara, que legal, que som foda. Né, Charles? Acho que foi... A gente vive rodeado de música, em casa também tinha muita música, né? E quando a gente diz música, música mesmo, assim. Desde samba até o sertanejo raiz, até rock and roll, de Queen, né? Tinha um Carreiro e Pardinho, sabe? Assim, era bem isso. Então a gente cresceu num cenário de música, né?
E com isso aí, obviamente, a gente foi um pouco pra esse lado. A gente teve aquele charme de querer jogar bola quando era mais novo, assim, lógico, né, a molecada. Mas não deu muito certo, dá pra ver, né? Não, o Charles jogava bem, ele machucou o joelho. Eu dei uma história no joelho, assim, bem novo. Tava assim, bem, jogava muito. Jogava muita bola, assim. Aí estourei o joelho, tipo, fiquei um ano de muleta ali, né, cara? Aí isso me deu um desânimo, assim, né, do médico falar, ó, você não joga bola mais, né? Nossa. Esse foi o quadro que o cara me deu, né? Eu querendo jogar bola, aquele sonho de moleque. Mas você lesionou jogando futebol. Jogando futebol, cara. Bem Machuquei novinho, de bem dia, novinho. de madrugada, acho que uns 12 anos, assim. Eu tava jogando bem, cara, assim, pra começar a fazer uns testezinhos, né, nos clubes, assim. E aí acordei com o joelho todo estouradaço. Tipo aquele problema com o Ronaldo, que deu, né? Com o joelho sai aqui pra fora. Aí o médico falou, cara, bola pra você, acabou. É só diversãozinha pequena Mas e tal. a gente brinca ainda. gente brinca ainda. Toda segunda a gente tem um rachinha lá. Já faz Adorador, uns 8 anos que a gente tem um rachinha lá em Uberaba. Lá, E o cara continua bom? Não. Perdeu, né? Ali algo se perdeu, Então, mas ele jogava bem, eu lembro. Foi embora com o joelho dele. O futebol não perdeu muito, então, mas a música ganhou um A música grande ganhou. reforço. Ganhou. E E aí- através a gente foi chegando, né? Na música de pouquinho, já tinha isso dentro de casa, né? E a gente já tinha esse Aí charme. entra o rock and roll, né, também. O rock and roll, né? As amizades que você vai fazendo, os parceiros, descobrir novos discos, né? Novas bandas, assim. E a gente também pegou uma geração bacana, assim, de rock and roll, né? Uns 2000 ali, né? Então tinha muita coisa, tinha o Charlie Brown ali, tinha muita coisa acontecendo legal. Então, assim, a gente tava bem ali. A gente pegou, assim, porque a gente é do final dos 80, né? Que todo mundo Quase é... 90 tomando, né? Quase 90. Então a gente pegou o final dos 80. E apesar de nascer em Uberaba, né? Os nossos pais, né, meus pais também, os dele, então eles davam pra gente essa coisa assim, de não é só sertanejo, né? Então a gente ouvia de tudo dentro de casa, né? Então, tipo, eu tava num projeto social, né? Minha mãe trabalhava o dia todo, então eu ficava no projeto social e lá tinha capoeira. A minha entrada na música foi a partir da capoeira, né? Aprendendo a tocar percussão, pandeiro, berimbau, atabaque, né? E daí fui tocar samba, né? Então toquei Rodrigo Sambista. por muito tempo lá, toquei samba em Uberaba, então assim... E aí depois a gente foi se encontrando na se cena, né? encontrando, né? Sempre Porque se via. a cena do rock é pequena lá, né? Então a gente sempre se cruzava tocando com outras bandas, né? Até que a gente foi tocar junto, num outro projeto de banda cover. E aí um dia o Charles falou, não, meu, cansei de tocar cover, não quero mais. E ele sumiu, saiu da banda, a banda acabou. Aí tipo, cadê? Onde tá o Charles, meu? Sumiu, do nada. As meditações, criar esse projeto. Amigo Charlie, Total. É. E foi legal, pra mim foi legal, assim, foi uma descoberta de um ano sozinho, assim, off mesmo, sabe, de música. Não, pra rua, né? Mas dentro de casa eu tava treinando guitarra, eu tava compondo, eu tava treinando minha voz, o que eu queria fazer. Eu tive eu pensei o que eu queria da imagem da banda, o que eu queria de nome da banda. Então, assim, foi um ano realmente, assim, bem... Depois disso é isso, estamos aqui, né? É a história, cara. Que lindo. E isso é legal. Até a gente estava comentando nos bastidores aqui. A Black Pantera, ela surgiu já com uma identidade muito forte, com um conceito muito forte e uma banda que realmente já mostrava nos seus primeiros trabalhos aquilo que queria mostrar. Ela não foi, obviamente, ela foi crescendo na questão do discurso, mas ela sempre... Vocês sempre tiveram em mente o que vocês queriam mostrar para esse público. E aqui, a partir de que momento vocês viram isso? Vocês queremos fazer uma banda que lute contra esse sistema que domina hoje o mundo e principalmente uma banda antirracista que consiga expor talvez não, né, o maior problema social da história da humanidade. Cara, desde o começo já tinha essa ideia. Obviamente, como você pautou, com o tempo, os discos foram aprofundando mais esses temas. Mas desde o começo sempre foi isso, porque eu queria uma banda preta desde o começo, eu queria uma banda preta desde sempre, porque eu não me sentia representado. Apesar de ter algumas bandas com alguns membros pretos, eu queria ter uma banda. Eu queria que o molequinho, assim como eu, quando era novo, porque assim, como o Rodrigo falou, a gente é tudo no final dos anos 80 ali, então o que eu peguei foi muito pouco de pessoas pretas tocando rock and roll mesmo, assim, e tendo uma banda que falasse disso, né? A gente teve alguns poucos exemplos, então eu fui aquele moleque que ficava caçando revistinha pra caçar banda que tinha, porque não tinha internet na época. Hoje em dia, né? Que bom, né? Pelo menos isso, a internet é muito bacana, você consegue descobrir bandas e artistas, assim, rapidamente. Mas na nossa época não tinha. E aquilo me incomodava muito. Eu desde muito moleque, eu sentia esse racismo, assim, eu vi muito Michael Jackson, né? Eu queria ser grandão com Michael Jackson, porque, tipo, com isso eu achava que o racismo em torno de mim ia acabar. Sendo grandão, as pessoas iam me respeitar, eu ia ter minha segurança pra dar porta nos outros, entendeu? E o caralho, mas na verdade,
É que eu cresci realmente com isso, né? Tipo, pô, eu gosto de fazer rock and roll, mas eu me sinto representado mesmo na cena, né? A gente era no festival, como o Rodrigo falou, a cena era pequena em Uberaba, então a cena tinha, sei lá, um festival que tinha 100 pessoas, cara. Às vezes de preto era eu, o Xavier Rodrigo, mais algum amigo ou outro. E isso é foda. Isso é muito foda. E começou a me incomodar. E desde o começo eu falei assim, cara, os temas têm que ser aquilo que tá na cara, né? Escancarados, assim. Então quando o Xavier Rodrigo entrou, meio que já tinha um caminho andado. Quando eles entraram, somaram demais a conta, porque eu tinha as músicas, eu tinha tudo, mas... Porque eu queria os dois. Além de ser dois caras que são pretos ali, eu sabia que são ótimos músicos. E eu queria uma banda realmente que assustasse, assim. Cara, 3 caras. Só 3 caras. Eu sempre pautei isso, que eu queria um power trip. Eu sou muito fã disso. Eu sempre gostei desse formato de 3 caras. Guitarra, baixo, batera. Então, assim, com o tempo que os meninos foram entrando e os outros discos foram chegando, as temáticas ficaram mais, porque a banda apareceu no primeiro, que foi legal pra caramba. Foi um debut muito bom, que a galera começou a conhecer a banda. Pô, Black Pantera, que legal. Que primeiro álbum legal. No segundo, aí a coisa já foi, né, crescendo mais. E, incrivelmente, com o passar dos anos, com a banda, a situação no Brasil também foi ficando cada vez mais estranha, né, cara? A gente não gostaria de ter isso, mas teve. E a gente vestiu nossa bandeira, cara, né? Que já tava ali já. A gente só acabou de amarrar ela mesmo e estamos aí já 11 anos incomodando pra caramba, cara. Ele começa até com o nome, assim, né? Eu falei, Charles, qual vai ser o nome da banda, assim? E engraçado que eu não queria bem que fazer parte, né? Nem eu, nem o Rodrigo não queríamos muito. Ele insistiu bastante nessa questão. Isso é importante, que teve até uma pressão familiar. Teve uma pressão familiar pra vir gravar, né? Eu não queria nem gravar o som, sacou? E aí, porque ele ficou um ano fazendo isso, e eu e o Rodrigo, a gente tocou com banda baile, a gente tocava com outros artistas, era uma correria. E falou, pô, vou mexer com som autoral agora, nessa etapa da minha vida, com filho. Em Uberaba, filho pequeno. Era operário da música, assim. A gente tocava em barzinho. Filho pequeno, assim, um corre aí. Fazer grana, né? Então era que ele veio com uma proposta de música autoral, né? E com esse tema ainda, né? A gente falou, cara, aqui no interior, meu. Aí o Charles acreditou, meu. Ele falou, não, meu, vamos fazer. Aí as 2 primeiras músicas eu nem gravei, né? Ele já tinha chamado um outro batera. O Shane gravou meio que obrigado, porque a mãe dele, né? Obrigado, muito obrigado. Vai lá gravar que seu irmão, né, tá precisando, né? Que lindo, que lindo. mãe... Só que a hora que eu ouvi, meu, essas 2 primeiras músicas, eu falei, caramba, meu. Eu liguei pro Shane na hora. Eu falei, Shane, eu preciso estar, velho. Mas Isso é olhando muito assim, né, foda. Charles, até como você acabou de falar, né? Você tinha a ideia. Eu também, como venho de base, eu sempre digo, tipo, não tem como... Ninguém é nada sozinho, primeiramente, isso é um fato. Sim, sim. Mas como realmente, quando alguém se alinha, eles não estavam querendo, mas eles acreditaram, senão eles não tinham entrado, né? Total. E aí, quando essa energia se alinha, as portas vão se abrindo, Foi as mágico. coisas vão... Eu sabia desde o vão começo que indo. seria foda quando eles entrassem. Eu sabia, desde que sempre. lindo. Esse cara, quando os meninos entrar, vai ser... Porque eu fiquei 1 ano só compondo, então a bateria eu fazia na boca, né? As letras eu fazia sozinho, cantava sozinho no quarto. E quando eu falei assim, cara, ó, vou pegar uma grana, chega, eu já tô com esse projeto, tô com um álbum aqui de 11 músicas, pressionei os 2 de novo, eles, não quer. Então eu tive que ir atrás de outros músicos, pelo menos pra gravar. Eu falei, cara, se os meninos não vão, eu vou fazer sozinho então, né? Tipo, vou ver o que eu faço. Então, um dia que eu fui gravar, eu precisava de um baixo, né? Que eu não tinha contrabaixo no estúdio. Eu liguei, bonito aqui, né? Ele bravo. Não vai pegar meu baixo não, sabe? Assim, totalmente. Foi um descaso. Assim. Mas assim, na verdade eu entendo eles, porque assim, era o ganha-pão, cara. Ali em Uberaba, meu. é Você foda. quer fazer a parada, você tem um foda. ímpeto, mas assim, você precisa trabalhar. A gente né? viu a cena indo e vindo toda hora em Uberaba, né? A gente sabe muito bem que, assim, tem bandas incríveis lá, tem um cenário bacana de pessoas, pô, que a gente admira muito. Graças a eles, a gente também quis fazer som autoral na cidade. Mas é extremamente difícil você pensar nisso, né? Eu via de longe já um mar de, tipo, eu tinha certeza que as pessoas iam entender a banda. Ele já Isso é uma coisa mentalizou, legal. né? O cara jogou, ele viu lá na frente algo que a gente não tava vendo. Eu já vi o posto, eu já vi o nome, eu já vi tudo, sabe? Eu já vi a gente em foto, já vi tudo. Faltava só o sim dele. Eu só fui ver no estúdio, assim, na hora que eu ouvi a guia. Eu ouvi guitarra e bateria gravada e uma voz guia. Ali que eu fui ver o que era o som. E o cara ficou 1 ano fazendo, eu ia na minha mãe, eu já morava em outra casa. Ele me mostrava e eu, aquele descaso, desleixo. E assim, eu pensando, cara, quando eu ouvi ali no estúdio, eu falei, Charles, que isso? É meu som. Eu falei, caramba. Aí ali eu consegui vislumbrar algo. Isso. Não. Eu isso. ouvi as 2 músicas prontas, eu falei, cara, eu Vamos- quero entrar vamos nesse que vamos. projeto, velho. E é isso. A partir do primeiro ensaio dos 3, cara, a gente nunca retrocedeu. Foi mágico. Nunca ninguém falou assim, cara, eu vou parar, isso aqui não. A gente sempre acreditou, assim, do primeiro ensaio pra frente, a gente abraçou muito. Isso assim. é muito legal, vocês falam muito sobre isso em entrevistas, né? Obviamente o Cheyenne e o Rodrigo que estavam desconfiando ali das sim. suas
Mas vocês deixam muito claro que a primeira vez que vocês tocaram junto e que vocês escutaram o que você estava fazendo, tipo, é isso, né? Foi mais. Não, bate, né? Assim, e é assim, a hora que vê a primeira foto, você começa a tirar as fotos, a imagem da banda é muito forte. Né? O Rodrigo usava uma máscara na época também. Era uma imagem poderosa, o nome da banda, né? Que era é uma homenagem ao Partido dos Panteras Negras. Tudo isso já foi assim, muito pensado. E as músicas também foram vindo e não dava pra rotular as músicas, né? Era um crossover que a gente costuma dizer, né? Que é mistura punk, hardcore com metal. A gente não tem um pé em cada coisa nas nossas influências de groove. Então você não consegue, às vezes, rotular as pessoas já ficarem impactadas com aquilo. Então foi uma coisa foi levando a outra muito rápido, assim, apesar de já terem 11 anos, mas foi tudo, assim, uma coisa foi abrindo uma porta, outra, um produtor foi vendo, e quando a gente viu, a gente estava na França. Nunca deu tempo de parar assim e falar, cara, será que isso compensa? Será que não vai dar certo? Não, a gente sempre falou, não, meu, é isso, vamos pra frente, vamos, e já larguei faculdade. Passamos todos por já, porque você precisa de dedicar, né, meu? Você precisa de 100% do seu tempo, né? É isso. E de 2023 pra cá, a gente tá conseguindo ter esse 100% do tempo, porque assim, a gente dividia a banda com outros trabalhos, né? Principalmente durante a pandemia, né? Durante a pandemia eu fui trabalhar com um aplicativo, porque a gente não tocava, né? Então eu vivia de tocar barzinho e tal, então tudo fechou. Então eu fui trabalhar no aplicativo, o Shine trabalhava, né? Fui trabalhar no CLT, o Shine lavava carro, meu. O brother meu chamou no desespero de bora. E pra gente era um abismo, assim, muito grande, porque a banda já tava começando ali, né? Uma ascensão, né? 2022 a gente tocou no Rock in Rio. Isso é a gente tocou no Rock in Rio na sexta. Foi que a gente abriu, né? A gente abriu o Rock in Rio. Tocou na sexta, na segunda-feira o Charles estava lá lavando o carro. Isso é muito espetacular. Mas sabe? dentro desse processo, vocês estavam com a cabeça de vocês? Estava, mas a gente ficava, pô, a mente ficava doida, né? Caralho, velho, eu acabei de tocar no Rock in Rio, mano. Ficou... Eu tô aqui... Né? Tem isso, né? Tocamos aqui na sexta, na segunda tava todo mundo no vermelho, todo mundo no vermelho, sabe? Mas eu acho que a mente ficou ruim mesmo quando porque a gente conseguiu gravar o Ascensão durante a pandemia. A gente ficou socado no estúdio, nós três, o Rafa e o Jorge, 5 caras, e assim, fazendo teste sempre, né? E a gravadora lá tem várias pessoas que trabalham. E a gente gravou o disco, o Ascensão, o puta disco, né? Que abriu assim, várias portas. E a gente não conseguia lançar ele. A gente ficou quase 2 anos com o disco engavetado, com medo de morrer, e tipo assim, velho, e se acontece alguma coisa? Vendo as pessoas morrerem, o disco tá gravado, e a gente não pode lançar, a gente não quis lançar enquanto as coisas não se normalizassem, pra gente poder girar o disco, né, tocar. Então, assim, e aí a gente trabalhando em casa, né, aquela coisa, aquela loucura. E aí eu pensava, falei, cara, eu tenho um disco que pode mudar a nossa vida e a gente não pode lançar ele. Sabe que ele é muito poderoso. E ele mudou, né? Mudou. A capa... Eu sabia desde o início. Mudou. Foi a virada de chave, assim, foi o disco, velho. Foi e o dentro Ascensão. desse cenário, desse olhar também, porque aí vocês estão falando, né? Poxa, Beraba, muito difícil. E aí vem algo também muito importante, que é vocês serem ovacionados fora do país, né? Então, o tempo inteiro aqui, olhando vocês falar, o que tá me deixando mais admirada, e tô saindo mais fã, que bom. é entender que, na verdade, dentro do coração de vocês, tava certo, assim, o que ia acontecer. E aí, quando isso acontece de fora para dentro, como que é para vocês esse entendimento ou essa vivência, né? Hoje, daqui a pouco, vocês estão indo pro festival, que é a 4ª vez que vocês tocam, né? Ou seja, um espaço que olhou e falou, vamos, estamos com eles. Sim. Mas pelo que vocês estão falando, foi um processo também para isso acontecer dentro do nosso país. Como que é digerir isso e falar também, acho que até artisticamente, assim, desse lugar de estar fora do país, mas continuar aqui, sou Brasil. Essa história é muito legal, né? Que vocês vocês buscaram um reconhecimento no exterior, isso antes da pandemia até, né? Sim, foi bem antes da pandemia. Foi. Chegaram a abrir pro Slayer na Europa. Imagina. E mesmo assim voltaram pro Brasil e no perrengue ali até conseguir esperar. Nossa, como que foi essa história Perrengue, né? europeia? Até 3 anos atrás a gente estava muito no perrengue, entendeu? É muito doido, assim. Né? A banda tem 11, né? Então, quer dizer, a gente tá começando a colher alguma coisa, assim, de 3 anos pra cá, né, velho? Então... É isso. Tipo, quantas bandas, né,
que tem talento, que tem algo importante a dizer, não desiste no meio do caminho, né? É muito Porque a sociedade, né, esse capitalismo louco aí, ele vai te engolindo, né, meu? Então você tem que trabalhar e isso te suga a sua energia, né? Aqui hoje todo mundo tem família, né? A gente já tinha filho na época, né? Então é muito louco, assim, o coração fica... Mas né? só pegando essa tese, às vezes de ir pra fora, né? Tipo, o primeiro Começou foi 2017, foi, né? não, foi 2016, né? 16, né? É de novo essa certeza que vai dar certo, sabe? Assim, quando a gente chegou lá, lógico, né? Aquela loucura, né? A gente era 3 moleques indo pra gringa pela primeira vez, nunca tinha pegado avião, saca? Descemos com as pernas tudo tremendo, 12 horas de voo, aquela loucura. E chegamos lá, é sempre essa matemática, pelo menos na minha cabeça e acho que a gente consegue passar um pro outro. Quando a gente viu que o festival já ia rolar, a gente ia entrar no palco, por mais que você tenha aquele medo de tocar pra um monte de europeu, gente que não estão entendendo o que você fala, porque a gente cantava só em português, não tinha nenhuma canção em inglês ali. Né? A gente nunca fez curso, o que eu sei é aprendi vendo Friends, mas consigo me virar ali. Quando a gente subiu no palco, eu tinha certeza que a gente ia ser foda. Porque, pô, eu falei assim, cara, eu olhei aquele público, o cara anunciando a gente, eu falei assim, cara, é mais um desafio onde a gente consegue de novo, de alguma forma, sabe? De alguma forma, tem alguma coisa interna que fala assim, velho, vai lá e... Você já sabe todos os passos disso. Então a gente foi lá, conseguiu fazer, foi um showzaço. Disso a gente conseguiu extrair coisas bacanas, porque um produtor que estava lá na plateia, simplesmente curtindo, no outro ano chamou a gente para um festival maior que foi o Download Festival. Ele viu nossa apresentação lá, em português, visceral, sabe? Tipo, vem pra cá de novo, vem abrir pro Slayer aqui, pro System of a Down. A gente foi mais uma vez pra lá, de novo, sabe? Nos perrengues, mas fomos lá e fizemos de novo. Então, assim, a gente tem essa captação que, obviamente, muita banda sai daqui do Brasil já cantando em inglês pra fazer alguma coisa lá fora, né? Que o cenário lá é grande, né? De bandas. Mas a gente também nunca teve essa mentalidade de exatamente querer fazer lá primeiro. A gente sempre quis aqui, porque eu sempre falei pros meninos, cara, eu preciso falar com as crianças pretas do Brasil, cara. Eu preciso falar, cara. O discurso nosso eu é não para as quero pessoas mudar daqui, da língua, né? sabe, da banda. Pra gente hoje em dia a gente já tem muitos discos, já tem 11 anos. Então a gente tem canções, a gente tem um EP em inglês, a gente tem um último lançamento também em inglês, o Unfuck This. Mas a gente realmente sempre quis falar muito com o Brasil aqui. Eu acho que, contextualizando, quando o Charles sempre foi fã do Afropunk, né? Que hoje o Afropunk tá no Brasil, depois de muito tempo. Mas ele mandou uma mensagem também no Afropunk, no Facebook. Ó, essa é minha banda, nós somos de Uberaba. A gente tinha um EP no SoundCloud. E aí eles viram esse EP, alguém fez uma resenha. E a partir desse momento a gente começou a trocar muita ideia com o pessoal da gringa, né? Falando, ó, a gente é muito fã. E tudo que lançava eles falavam, faziam uma resenha. E isso a gente em Uberaba e eles lá, né? A sede do Afropunk em Nova York, ok. E aí rolou de a gente fazer o Afropunk em Paris. Ele falou, a gente tem 2.500 euros, eles tinham. Acho que pagava uma passagem, eu acho. Uma passagem, nem sei se é de ida ou volta. Eu sei que a gente fez rifa, a gente fez um monte de coisa para poder angariar fundos, para poder ir. E a gente fez um show de 25 minutos nesse dia. A gente saiu daqui de Uberaba, saiu de lá de Uberaba para tocar em Paris, 25 minutos, mas que, assim... Vamos fazer? E ficamos com uma dívida enorme. O pai do Rodrigo dividiu em 10 vezes a CVC. Umas parcelas, assim, de mais de R$900, assim, na época, isso, em 2016. A banda tinha 1 ano e meio, fomos, fizemos. E esse cara viu e realmente chamou a gente para 2017, no Download. A gente tocou para 50 mil pessoas. E eu lembro que os veículos de comunicação do Brasil nem sabiam quem era a gente, porque tinham mais 2 bandas que tocavam, que era o Ego Kill Talent na época e o Far From Alaska. Eles tocaram também no Download. Ó, Ego Kill Talent e Far From Alaska vão tocar no Download na França. Aí a gente ia lá, nós também somos do Brasil. A gente começou a conversar com vários portais do Brasil. Como assim? Vocês são do Brasil? Vocês são de Uberaba? Tipo, a galera não acreditava. Quer dizer, a banda, ninguém sabia da banda. Em 2018 fomos pro Afropunk em Nova York. E assim, aí sim que as coisas começaram, né? O Adriano, acho que viu a gente tocando a virada em 2018, que é o nosso produtor hoje também. Então, a partir de 2019, indo 3 vezes pra gringas, assim, nos fudendo muito, né? Muita coisa, assim, um investimento de 3 anos. Aí sim. Dormimos na rua em Nova York. É isso, essas paradas. Aí você tinha grana ou pra ir. A gente fazia no ímpeto. Não tinha produtor que fechava, sabe? Então a gente fechava muito mal fechado, E sabe? deu muito ruim esse Aí dia. chegava lá, Muito ruim. pô, cara, só tem lugar, só tem hotel no dia do show, né? Aí chegava um dia antes, caralho, a gente ficava sem graça de falar com o pessoal do festival, né? Ou a gente come ou a gente dorme, né? Aí a gente tava quentinho, né? Aí Dormimos, nossa, que lindo. dormimos na rua, botamos as malas assim, dormimos do lado do festival, assim, velho, no outro dia. Aí no dia que a gente tocou, aí a gente foi tratado, né?
Aí, inclusive, o dono do festival falou, como assim, velho? Vocês dormiram na rua, pô? Você tinha que ter falado pra gente. A gente teve a vergonha, né? Ficaram, a gente era meio bobão, assim, né? Sim. Da roça. É isso. De 2016, 2017, 2018, a gente tocou na gringa pra tentar abrir caminho. E só em 2019 que as coisas começaram a andar no Brasil. Então, E vocês muito difícil. Vocês citaram algumas vezes o fato de cantar em português. Tá? Acompanhando críticas musicais sobre vocês, eu vejo muito uma síndrome de vira-lata total. As pessoas falando, nossa, se eles cantassem em inglês, eles iam estar estourados no mundo inteiro. O que vocês acham desse comentário meio tosco? E como que surgiu essa definição dentro de um segmento musical que hoje as bandas cantam em inglês, mesmo as bandas brasileiras? Sim. Como que foi essa escolha de vamos cantar em português? E como vocês veem essa síndrome do vira-latas? É natural, por exemplo, quando eu montei a banda, eu fiz tudo realmente porque eu queria conversar com essas crianças brasileiras primeiro, antes de tudo. Isso aí nunca me saiu da cabeça, assim. Claro que se a gente conseguir acertar na gringa alguma coisa, ótimo, mas realmente precisava falar com as crianças daqui, né? O rock and roll, naquele momento que a banda surgiu, o rock and roll brasileiro tava bacana, bonito, mas não tinha mais nada acontecendo, além das mesmas coisas que tinham. E dentro desse cenário, cara, o rock and roll brasileiro não tá morto, nunca vai morrer, mas, sabe, vamos dar um up, cara. Eu sabia que essa banda ia dar um up no cenário, cara. Lógico que demorou bastante, foi muito perrengue, né? Foi muita luta, assim. Mas eu tinha certeza absoluta que eu precisava conversar com as crianças do Brasil aqui primeiro, cara. Eu tinha que trocar essa ideia, era uma coisa pessoal. Os meninos também abraçaram essa ideia. Obviamente que bandas que fazem inglês, a gente não tem nenhum problema com isso, né? Tipo, é incrível. Mas a gente precisava falar a nossa língua aqui, né? Ainda mais que o Brasil as pessoas, né? A gente fala sobre os nossos problemas sociais, que a né? gente vive, né? Então, assim, nada mais óbvio para as pessoas daqui compreenderem o que a gente tá falando e deu certo, né? Então, as pessoas se identificam, né? Você tá no show ali, as pessoas cantam junto, né? As pessoas chegam na gente antes e depois do show, poxa, cara, essa letra sua aí, cara, parece que você tá falando da minha vida, né? Eu falo, sabe? Eu sempre peguei minha escrita de uma forma que eu converso. Muito direto, com as minhas né? Gírias, com os meus... Porque eu sei que é uma aproximação que tem com a galera da rua, assim, especialmente, né? Aquele engajado do cara do motoboy, todo mundo tá no corre ali. Então, assim, eu sempre escrevi dessa forma, desde o primeiro álbum. E isso aí aproximou muitas pessoas. Muito. Foi um lance de perspectiva, né? De mostrar outra perspectiva, fazendo rock, mas de um outro jeito, com outras vivências. Falou, não, nós temos essas, nós somos homens, né? Estamos aí com quase 40 e a gente viveu de uma outra maneira, diferente do cara que às vezes conseguiu sempre ter tudo, conseguiu... Eu lembro que pra mim comprar um baixo foi uma perrengue, eu tive que arrumar um trampo, todo mundo aqui sempre foi muito correria, então tudo isso a gente vai internalizando, as nossas vivências como homens pretos, né? Principalmente depois da banda. Então acaba que quando você traz essa verdade, as pessoas se identificam. E aí elas cantam realmente apaixonadas, assim. Então foi um diferencial, a gente canta realmente em português, porque é o país que a gente vive, e é o que, né, tem causado aí, né, um pouco de mudança social. A gente foi citado no Enem várias vezes, de várias maneiras, por vários jovens. E isso é algo que inimaginável, assim. Inimaginável. Então, né? identificação. Pô, o cara ouve a parada em português ali e fala, caramba, meu, a batida é gostosa, mas a letra, é isso que a gente conseguiu ver, né? E depois que o Shine começou a compor também, né? Sim. Aí a parada que o Charles fala de uma forma, o Shine fala de outra, uma forma mais poética, né? Então, eu acho que aí casou muito, assim, meu. Aí... E essa afirmação, né, no trabalho de vocês, eu, como sambista que sou também, né? Sim, Tava dando uma olhada ali e eu fiz essa análise, assim. Eu falei, cara, essas versões que vocês trazem também e as afirmações dos artistas, né, brasileiros. A pergunta que eu quero fazer para vocês principalmente ali o EP, né, Capítulo Negro, que vocês trazem essas releituras. Que orgulho de fazer. Tipo, ela é uma afirmação que, tipo assim, não tentem embranquecer o nosso rock. Total. Gostaria Nossa, de... e veio numa época, né, a gente gravou durante a pandemia, né? O disco já tava pronto. Não, pronto. O disco estava pronto e a gente não queria lançar o disco, mas tinha que movimentar as Tinha que plataformas. continuar trabalhando, né? Aí a gente falou, pô, vamos fazer, né? E é legal porque são 3 músicas, né? Cada um deu a ideia de uma música, né? Né? Vocês acompanham pela vida. Eu vim com Identidade, né? Que é uma música que eu já tocava há muito tempo, né? Do Jorge Aragão. E os meninos falaram, caramba, meu, a letra é maravilhosa, né? E a gente fez do nosso jeito, né? Incrível. Inclusive a gente teve a oportunidade agora, né? A gente foi receber uma premiação. Acho que foi no Rio? Foi no Rio. Foi o BTG, né? A gente recebeu o prêmio da música, né?
Parabéns. Obrigado, tô feliz, tô feliz. E aí a gente teve a oportunidade de falar pro Jorge Aragão, que tava lá, que a gente tinha gravado, né, uma música dele. Ó, eu quero ver esse show, hein, gente? é, Jorge Aragão. Por favor. Quero tá- E aí depois o Shine veio, né, com a música do Rapa, né? Todo Camburão tem um pouco de Chavinho Negreiro. E o Charles, né, já tinha trazido antes, que é uma música que a gente já até tocava nos shows, né? Mas não tinha gravado ainda, que é a Carne, né? Então... Musa. Forte. E pra quem não sabe, né, desse capítulo negro, ele tem um curta, né? Essas 3 músicas a gente gravou 3 clipes, que aí juntos elas formam um curta, né? Deve ter uns 12 minutos, tá no YouTube, quem quiser procurar lá. Gravamos Então bem... é uma sequência, então assim... Muito gravado- forte, é um mergulho mesmo. E aí eu olhei e falei, caramba, meu. Não, é genial. Que genial. Isso. A gente abraça É isso. também Tenho muito orgulho de artistas que fazer não é somente rock and roll, mas que são rock and roll pra caramba. porque Elza, pra mim, é muito rock and roll, muito né? rock Ela and Rock and roll é tinha... atitude, né, meu? Atitude Então a demais, Elza cara. é a mais rock and roll do que a gente tem aqui no Eu Brasil. acredito nisso. É. Ela também é uma grande referência, assim, pro meu trabalho. Tem um disco que eu gravei em 2018 que eu ofereci a ela e tive a oportunidade também de estar perto. E ela carrega muito dessa versatilidade, mas o que eu acho também é que, tanto que eu insisto que eu falo que eu canto MPB, a música preta brasileira. A gente vem com tudo isso, né? Eu acho não. A afirmação de vocês e o posicionamento de vocês só demonstra que nada mais é do que o racismo que nos afasta Sim. muitas vezes dessa construção e desse olhar. Então, assim, não tô falando isso porque estou na frente de vocês. Não, Eu tô falando isso porque realmente a obra de vocês, ela é uma prova, né, de que primeiramente, né, esses ritmos precisam ser resgatados e que o nosso país está na ponta, né, desse lugar cultural. Então, realmente a melhor palavra que eu acredito que defina vocês é a genialidade. E porque, sendo negros, Sim. nós somos geniais, né? Você ter que lavar um carro no outro dia e levantar e ainda acreditar, isso não vem pra qualquer um. Eu acredito que está no nosso... Qualquer um que... Exatamente. Muito grande, realmente, a gente acredita muito nisso aqui. É, total, meu. Tá todo mundo muito cascudo, Mesmo sabe? que a banda acaba amanhã, a gente sabe que será uma parada histórica, que daqui 20 anos vai ter uma molecada ainda falando da gente, vai ter um pôster ali, pô, sabe, o Shine ali, sabe? A gente sabe disso. E é muito importante pra eles, né? No futuro que seja, né? Musical ou não, o que eles acreditem. Sabe, ter o Black Pantera como um suporte ali, sabe? Assim, e os outros artistas também que tem no Brasil, maravilhoso. A gente fica vislumbrando isso. Da mesma forma que a gente tem as nossas referências, né? Tanto no rock ou quanto na música brasileira, a gente carrega essa responsabilidade, né? E é isso que faz cada vez a gente querer fazer trabalhos, né? Cada vez, né? Mais contundentes, assim, né? Mais né? E você comentou algo importante, Rodrigo, do trabalho de vocês, questão de referências, né? Eu acho essa palavra fundamental. E não só da música, né? Vocês citam muito escritores. Como que surge isso no processo de produção de vocês? Vocês costumam buscar esses conteúdos, buscar personalidades para acompanhar o trabalho, para estudar? Como que funciona isso no dia a dia de vocês? Isso é muito doido, porque desmistificando aqui uma parada, né? O sistema educacional brasileiro, principalmente para quem estudou em escola pública, ele ainda falha algumas questões, né? Eu sei que existe uma lei hoje que você precisa ensinar sobre a África, não falar só da perspectiva da escravidão, mas falar do que foi a África antes, né? Da colonização. E a gente perdeu muito disso, né? Eu fui descobrir muita coisa depois dos 30, depois do Black Panther. Acaba que o Black Panther acaba sendo essa academia, porque várias pessoas vieram, trouxeram livros, falaram, leia isso. Quando eu li, por exemplo, o livro do Abdias, que inclusive uma amiga minha, né, ela falou assim, eu queria ler mais, entender. O Abdias do Nascimento foi um filósofo, historiador negro, que viajou, né, ele acreditava muito na questão do panafricanismo, que é essa união dos povos africanos dos países, para ter uma identidade própria, né, pós-colonização. E isso eu não sabia. E aí você lê a história do cara, nossa, e você fala, nossa, cara, isso aqui... filósofo, historiador preto, né? E vários outros, né? A gente fala de Fanon, a gente fala de várias outras pessoas que vieram, que até no Brasil, Lélia Gonzalez, todas essas pessoas, Sueli Carneiro, e eu não sabia. E essas pessoas trazem essa perspectiva, né? Do que é ser preto no Brasil, mas não só falando do ponto do que nós somos descendentes de escravos, não, mas falando até um pouco de antes.
Acho que é daí que o Black Pantera vem mais, né? Quando a gente abre, começa a entender quem são essas pessoas, né? Malcolm X, Martin Luther King, que foi o Partido dos Panteras Negras, o Bi dos Palmares, realmente o Quilombo dos Palmares, como funcionava a sociedade dentro do Quilombo dos Palmares. Era muito raso. Você fala, os negros vieram, escravizados, Princesa Isabel... Só tinha isso, né? Tinha isso na escola. É isso, não é. Eu ficava me cogitando novo. E sabe o que é muito louco? Você não sabe pra quem você pergunta isso. Porque você abriu um livro de história, a África, a história do preto no Brasil. Aí abria lá, vieram escravizados. Pronto, acabou. Não tem nada sobre cultura, não tem nada. Eles não faziam nada, eles ficavam na praia lá, parados, esperando o pegar. Então, assim, aí isso nos anos 90, 2000, você não conseguia nem perguntar isso pras pessoas, porque em Uberaba ainda, então eu fui atrás de livros, eu fui na biblioteca municipal, eu ia pegava livros quando eu li Malcolm X, foi um surto coletivo na minha cabeça, e daí que eu realmente falei assim, nossa. Aí eu peguei e li os Panteras Negras, aí eu falei, cara, agora eu quero uma banda. Né, o meu partido vai ser a banda, sabe, assim, porque eu já tava com a música dentro de mim, e eu sabia que com música eu poderia mudar isso. Eu falei assim, cara, com música eu vou conseguir mudar isso. E os meninos abraçam essa ideia, mas a gente realmente é uma banda que depois do Black, a gente já liam bastante, mas depois do Black, e a gente, o legal é disso, nossos fãs são professores, são acadêmicos, então eles trazem livros, trazem ideias, lê esse artigo, a gente lê tudo, absorve tudo. Indicação de documentário, série, a gente é muito ligado em série, assim, o Cheyenne é nerdão pra caramba, assim, geek, né? A gente ganhou um livro de poemas de autores pretos que é publicado no Brasil há 40 anos, sacou? Todo ano tem autores pretos publicando esse livro, que na Resistência, a gente publica há 40 anos, e a gente gosta muito do trabalho, vários dos caras que fazem essas poesias gostam de vocês. Então, assim, eu falei, cara, onde estava isso? É parte do sistema dele fazer você não enxergar isso, que a informação não chegue, que você não sabe, que você fique ali. Não conseguir furar a bolha. Não conseguir furar a bolha. Você disse, vocês professores acompanham. E vocês veem que agora, né, a gente teve agora a Ana Maria Gonçalves, que acabou de entrar, né, aqui na Academia Brasileira de Letras, né? Hoje a gente também tem um evento paralelo ao que está acontecendo aqui, né, do Dia Nacional do Rock, que nós estamos com Carla Cotirene, que para mim é uma das maiores pensadoras também, né, do nosso país. E eu ouvindo assim vocês falarem, eu acredito que vocês estão aí retratando, né, de fato, esse lugar de empoderamento, porque essa palavra também ela foi muito usada, a representatividade, mas a prática dela, né? Então, olhar para vocês, eu acho que é ver isso, esse retrato do empoderamento, de como um posicionamento firme de artistas como vocês pode transformar, né? Quando vocês falam ali, tava ali no meio da pandemia e tal, tava rolando isso, e a gente não abriu mão do que estava acontecendo, porque naquele momento também isso poderia acabar com esse plano, né? Com esse lugar de vocês, e vocês não abriram mão. Isso é muito lindo, muito lindo. Forte, né? Analisando aí o mercado nacional hoje, cultural, vocês acham que falta posicionamento de artistas? Falta muito. Muita gente fica em cima do muro, muita gente prefere... E o que vocês citam de referência, assim, além de Black Pantera? Assim, ó, o Black Pantera, ele tem o privilégio de transitar, né, pelo underground ainda. Pelo underground e mainstream. Então a gente tá sempre, né? A gente toca em festival para 10 mil pessoas e festival para 100, 200 pessoas. Casa de show. Então, assim, a gente vê que no underground tem muitas bandas falando sobre temas extremamente relevantes, né? Bandas de mulheres, né? Falando sobre feminismo, né? Bandas LGBTQIA+, né? E bandas pretas também, né? Só que a gente vê que no mainstream, né? Tem várias bandas que, às vezes, até aí anos 80, falavam, né, sobre o sistema, né, repressão policial, essas coisas. Hoje estão num lugar de conforto que para eles não precisa falar, porque eles, né, estão num patamar que eles podem ficar ali em cima do muro, não se posiciona e tá tudo certo, né? Mas as bandas no underground, né, são as bandas que não chegam na mídia, né, nas grandes mídias. Elas estão falando sim, né? Tipo, Punho de Marrim, né? Tem uma banda de São Paulo, né? A Natália, vocalista, inclusive vai tocar com a gente no The Town. Uau! Meu. Então, assim, tem uma... Eu acho que assim, o Ratos, né? O João Gordo sempre, né? O cara que... Nossa, Devotos, né? Devotos lá de Recife, né? Tocou com a gente no Rock in Rio em 2022. Que é uma banda que sempre foi uma referência pra gente, né? Um power trio também,
né? Sim, acho que vários artistas, assim, principalmente começaram a seguir a banda, assim, depois de um tempo, né? Eu lembro, eu fui ver o Titãs Reencontro, né? Toda a formação. E aquela música, tem uma música deles, O Nome aos Bois, que é uma música que eles, naquela década de 80, eles já falavam o nome de ditadores, desses caras que são fascistas. E aí, a hora que o Nando Reis lançou Bolsonaro ali, nossa, mas ali você via a expressão da galera que tava, né? Nem todo mundo tava preparado para aquilo. Eu gritei muito, falei, caralho, é isso. Tipo assim, é uma coisa que representa. Ele também se posiciona, essa galera Sim. Titãs. A gente tem vários, Planet Hemp, né? Não precisa nem dizer. O Benegão, nossa, ele já chega falando tudo assim na lata e assim. Então são caras que a gente. Várias pessoas que a gente realmente é fã e que começaram a seguir a banda por conta, às vezes, ver um post, ver um pedaço de música e começou a seguir aí e ainda fala, caramba, você tá aqui seguindo a gente, que da hora. Então existe, assim, mas muita gente ainda fica meio em cima do muro, muita gente apoia, mas fica. Essa história que você contou, que você citou o João Gordo agora, Shane. Antes de tudo, João, obrigado, tá? Porque eu conheço os caras por causa de você, principalmente. Acompanhando o Superplá. Superplá, né? Era o podcast do João. Primeira entrevista de vocês que eu assisti há uns 2, 3 anos, vocês participaram lá. Foi super legal. Foi legal. E o João Gordo, há uns 2 anos atrás, ele foi muito perseguido, perdeu conta nas redes sociais, foi denunciado, enfim. E vocês comentaram em entrevistas também que no início na carreira de vocês, principalmente quando a banda começou a furar a bolha, que isso é muito importante, vocês conseguiram romper a bolha, né, nacionalmente falando, vocês também começaram a ser vítimas de denúncia, pessoal denunciando videoclipe. Demais, como que foi esse processo dos haters ali no início da... Eles piram. É muito engraçado, eu lembro que quando Fogo nos Assis saiu, né, e aí a galera tava marcando no Instagram do MP, Ministério Público, Polícia Federal, gente, tô pondo fogo nas pessoas. Eu falei, irmão, você é racista? Não, você tá só falando que você é racista, né? A gente tá falando. A gente não tá chegando nesse ponto de realmente, pô. Apesar de que umas pessoas aí, nossa, enfim, não vou. Mas assim, velho, burn mesmo, merece, porque. Mas, cara, a galera. Não era literal, né? A galera pirou, se sentiu assim. Quem se sentiu incomodado com uma frase dessa, que é uma frase realmente de empoderamento, que principalmente começou ali no rap, vários rappers usaram, é uma expressão do povo preto, né? De Fogo nos Assis, de denunciar, de expor. Mas uma galera ali meio que surtou, assim. Aí a galera vindo, muito hater no comentário. Mas isso acabou, né? Fazendo que a parada aumentasse, né? Com muito mais o hater engaja, né? Engaja. A gente fala, velho, continua engajando. O hater hoje é um dos que mais engaja, né? Tipo, principalmente o hater metaleiro, né? Sempre que tem alguma página, uma página de rock and roll mesmo, né? Que posta algo sobre a banda, né? Você pode saber, meu. Você vê lá que tem mais de 500 comentários, você já pode saber que assim, vai ter uma galera... O metal brasileiro deu uma endireitada assustadora, né? Muito não dá louco, pra explicar, né, meu? Louco, assim. Então, não é a maioria. É a maioria. A maioria hoje, né? A gente não pode generalizar que sim, temos metaleiros aí que realmente entendem o que é o rock and roll, né? Que existe. Mas tem uma galera que... Principalmente, é doido porque no Instagram eles comentam e tal, mas no Facebook é assombroso, assim. A gente fala com as meninas da Escrota que estão na Europa, que são nossas parceiras. E assim, velho, elas sofrem absurdamente. Você vê os comentários no Facebook de uma galera que... Parece que no Facebook, na plataforma, eles não têm pudor nenhum. E o doido disso que é uma falta de conhecimento de mundo, né? E de culturalmente falando, se o cara gosta de metal, enfim, qualquer outra vertente do rock and roll que começou lá, o cara não sabe que o rock and roll preto, começou, né? Vocês falam muito disso também. Os caras escrevem lá, banda de mimimi e tudo mais. Aí eu fico perguntando, mas você quer que eu fale do quê, cara? Satã, você quer que eu faça o quê, sabe? Dragões. Eu separei uma frase de vocês numa entrevista que pra mim marca muito, eu até deixei separado aqui. Desculpa, eu não anotei quem que na entrevista, mas nós somos uma banda política já no nome. O rock nasceu preto nos Estados Unidos. Lutamos contra o racismo e qualquer tipo de preconceito. Ou seja, então essas pessoas hoje do metal que criticam vocês não sabem aquilo que eles curtem, não sabem aquilo que eles acompanham, né? É assustador. Infelizmente, é tristão isso aí, mas se a gente resiste, a gente sabe que isso aí não é a maioria, sabe? Eles não vão parar a gente, né? Não foi uma pandemia, né? Um governo maldito que a gente teve, porra nenhuma que parou a gente, não vai ser esses caras também. É isso. A gente vai se continuar, apega nas coisas positivas, né? Cara. Nos aliados. Muito. Né? Nada me deixa mais feliz, assim, hoje em dia, né? A gente toca, tem shows maravilhosos, igual o Rodrigo falou, a gente consegue ter shows em casa de 100 pessoas e consegue ter 10 mil
Mas, pô, nada me deixa mais feliz quando eu vejo molecada preta lá, cara, os Black Power pra As cima. meninas também. Cara, é muito satisfatório isso, sabe? Porque realmente é eu voltar aos meus 12, 13 anos no rolê e não tinha ninguém, sabe? Às vezes eu queria aquilo e não tinha, assim. E era excluído, era humilhado, era uma parada muito sinistra. Gente que é molecada, a gente sabe, né? Como é que é os rolês, assim, de rock and roll e tal. E quando eu vejo isso, pô, pra mim é satisfatório demais, cara. Muito. Pra todos nós, né, pô? Eu sinto muito isso em shows, que obviamente vocês podem falar melhor também sobre essas bandas e sobre o trabalho desses artistas. Djonga tem muito isso, né? Demais, pô. Você percebe o público muito engajado cara. no show. Engajado. Baiana System também tem uma galera, demais. tipo... Parceiraço. Isso é mais, muito legal, né? né? Muito. Perceber que mesmo tendo essa perseguição, ainda mesmo a gente tá... As pessoas estão de Podemos- cabeça erguida ali, Cabeça sabe? erguida, aham. No show, curtindo, felizes, é sobre isso. É um espaço seguro, né? Por isso que Espaço seguro. eu lembro que um amigo meu, a gente foi tocar no Rio e falou, cara, não, show do Black Panther eu vou sempre. Nossa, tá muito mulher. Eu falei assim, como assim, cara? Não é sobre isso. Não, o que você tá falando? Eu falei, não, mas é porque... Não, elas vão porque se sentem seguras, tem a roda das minas, uma vai falando pra outra. E é um espaço democrático o show da banda, né? E assim, é muito doido pensar nisso, que o cara, igual ontem, né? Ontem tinha um casal, né? Eles são um pouco mais velhos, deve ter ali na faixa de 55, 60. Ele, ó, a gente tá aqui de novo, a gente vai ver vocês Juiz de Fora, aqui vocês com meu filho. E aí eu falei, ó, que legal. E ele que apresentou a banda pra gente. Mas hoje ele não pôde vir, a gente vê, eles são de outra cidade e foram. Então, sabe, essas coisas assim, ou tipo, os filhos vão levando pros pais, os pais vão A gente entendendo. vê no nosso cara, show uma diversidade muito grande, assim, tipo, porque quando você vai num, né, a gente sabe como é que era. Quando você vai num show de rock, é muito masculino, né? Sim. É só a roda dos caras, é só os caras mesmo, sabe? Tipo, muito, né? É muito másculo, né? Só os, né? Então, e assim, aí a gente sente que cada vez mais, as minas têm colado nos shows, né? Quando é espaço público, né? Igual foi ontem, né? Em Cruzeiro, muita criança, né? Então, se as crianças vão com os pais, né? Os E netos quando tem levam os criança, avós. porque é seguro mesmo, e as exato. mulheres, É, é sobre então, isso. assim, velho também, nossa. Isso é também Total. É um reflexo uma de- linguagem ancestral, né? Porque aí você pega as pessoas mais velhas que vão no show. O discurso dela quase é o mesmo. Assim, cara, vocês não têm ideia quanto que eu esperei uma banda como vocês, saca? É sempre isso. Os caras falam assim, ó, abandonei o Rock and Roll uns anos atrás porque não tava me representando mais. Né? Aí, hoje em dia eu voltei porque vocês apareceram na cena. Os caras ficam, vocês apareceram 30 anos atrás, pô, caralho. Então, assim... A gente vê uma galera que é do rap, falou, pô, eu sempre quis tocar em banda de rock e tal, mas aí eu senti que o rap tava conversando mais comigo, né? Então eu fui pro rap. né? Então eu tenho uma admiração pelo Black Pantera, apesar de ser do rap, né? Ser de outro gênero musical, porque o rap ele falava mais comigo, né? Ele é mais acessível. Então o rock, ele é uma parada muito elitista, né? O instrumento é caro, né? Então, você não é o estúdio. Então, às vezes, o cara tá ali no rap, o microfone e tal. Então, às vezes, era mais acessível, né? Eu sou de Brasília, né? Então, sei lá, falando de rap e rock, pra mim vem Câmbio Negro, por exemplo. E aí também essa costura, assim, com vocês, olhando tudo, como cada nome dos álbuns de vocês e os temas vem afirmando, né? A nossa cultura, que eu acredito que isso também faz com que os pais, né, os filhos, você chegou no seu objetivo, que né, A família, né, estão no se show, vendo, né? exato. E aí eu lembro também que a primeira vez que eu ouvi falar, 2013 eu fui pro Rio de Janeiro, tive a oportunidade de estar lá, e aí tinha um festival Terra do Rap, e aí eu conheci uma banda chamada Antiéticos. E aí eles estavam afirmando, assim, tinha uma música específica, camiseta e tal, Jesus Cristo era preto, assim. Mas ainda aqui, no nosso país, eu não tinha visto, né, tipo, uma banda de rock trazer, não é uma pauta, né, mas assim, trazer essa verdade, sabe? Esse lugar que vocês, por exemplo, eu tava dando uma olhada, né? Primeiro vocês afirmam lá o Black Pantera. Eu sei que como artista nem sempre a gente tá costurando isso, mas é uma leitura, assim. Aí agressão, ascensão, perpétuo, né? Tipo assim. E o disco, o novo disco de vocês tá indo pra um ano e... Tem Já um ano e fez? pouco. Fez um ano e pouco. Fez um ano, né? Então, isso é tão especial de notar, né? E eu acredito que realmente vocês, além de furar a bolha, vão trazer aí, já estão, né, nos grandes palcos, né? Afropunk, e agora vão estar no Detal.
eu acredito que cada vez mais eu quero poder curtir show de vocês nas praças também. É muito convidada, você é foda, super, assim. super bem-vinda. É muito foda sempre pensar nisso, né? Você falar da questão do Jesus Negro, né? Que realmente, vai parando pra pensar na história. E isso, naquele momento, em Padrão Caralho é uma música que as meninas, eu vejo no TikTok, uma trend lá que tem mais de 1000 vídeos, assim, das mulheres que fazem, falando sobre estereótipos, se você aceitar, né? Sim. E o quão importante você falar isso. E quando As góticas adoram Padrão Caralho. Sobre isso. É sobre E isso. Você chega do jeito que você é. chega essa parte do Jesus não era branco, não era ariano, é uma parada que foi, nossa, que bênção isso. Igual como A perpétua, galera como canta isso com posição. força, né? E a galera... E a história do Jesus, como diz a letra de vocês, né? Jesus não era branco, não era ariano. A vida começou no continente africano. Não era nem para ser uma polêmica, né? Não é algo era. tão óbvio. História. É história. É tão óbvio. Mas quando bate na galera aí, pô, não. Nossa, o cara vira um olho na hora. Aí que você percebe o quanto existe um racismo estrutural destruindo a nossa Ele é real, sociedade. ele é real. Exato. Sim. É o apagamento, né, Sim. gente? O Muito pagamento, sequestro, de tudo. Vamos Machado de Assis, um dos grandes escritores da história do país, é tratado como branco. Machado de Assis era negro, mas no livro de história tá lá o Machado de Assis branquinho, sabe? Então a gente não precisa ir muito longe. é uma, né? parada, É uma é estrutura. uma parada Aham. de pensar, vamos embranquecer isso. Não podemos falar dessa pessoa, não podemos falar de um Messias negro. Não Você podemos pega falar mesmo a história do samba, né? Os sambistas antigamente que tiveram que apanhar e morrer na rua pra hoje em dia tocar samba tranquilamente. Mas É a tinha lei essa da vadiagem, né? A lei da vadiagem. Quanta gente apanhou e quanta gente morreu mesmo assassinada ali. E você sabe que tocar às um vezes eu samba. tô ali no show e tal, e eu começo a falar, e igual vocês, né? E, pô, uma galera assim. Eu não vou deixar de falar Tem que sobre falar, isso, você né? tá aqui batendo E a pezinho, galera mas não super sabe, esquece né, disso, né, meu? Muito. Ou às vezes quando começa lá, eu faço umas, né, atabaquezão, vem aqui o tambor. Gente, sem isso aqui não estaríamos. Tudo nesse tá na. lugar, As né? pessoas. As raízes, né, meu? É isso. É sobre isso. Tipo, Tudo tá na raiz Amigo africana. Neto, Leci Brandão, né? Já fundo de quintal, né? As letras super politizadas, meu. Sabe? Exatamente. E tudo Sempre é- foi um protesto, Sempre né? foi protesto. Samba. E tudo começa Samba sempre na foi música sucesso, negra. Tudo tá na raiz africana. Tudo. Aí blues, gospel, o rock, tudo começa na música africana. Então é a parada de não fazer as pessoas. Não vamos deixar ninguém esquecer, mas não vamos deixar isso. Né? Massa, Um massa. serviço de alto-falante, né? É, no morro do amo. pau da bandeira, que é a música mais política É que é incrível, essa, é né? Leci incrível. Brandão. Está nascendo um novo líder. É incrível, eu amo muito. Eu gosto de botar fogo no parquinho. Mas, pessoal, indo para a parte final aqui do nosso bate-papo, tá? Legal. Passou super rápido, mas indo para a parte final, agora eu vou entrar numa polêmica. Tá? Vamos. Nossa. Uma consideração e uma pergunta para vocês. Como vocês se veem daqui 10 anos? E como vocês veem o Brasil daqui 10 anos, se a gente seguir nesse ritmo que a gente está de desconstrução de sociedade, né? Porque hoje a gente, infelizmente, é difícil você afirmar que o Brasil hoje tem uma sociedade conectada, né? O que a gente vê é cada um pensando no próprio umbigo, lutando por suas bandeiras e tacando fogo na bandeira dos outros, né? Sim. Então, como que vocês se veem daqui 10 anos e qual que é como que vocês vislumbram a Black Pantera também nessa batalha por um país melhor, para abrir os olhos dos brasileiros, para tudo isso que a gente está vivendo de errado e de muito triste hoje? Não, eu acho que a gente vive um momento terrível, né? Agora, né, os bolsonaros, né, taxação americana, os caras falam até em bomba atômica, e aí eu não sei por que até hoje ninguém prendeu esses caras. Um processo que demora muito, que a gente está sendo chantageado para que um cara e algumas pessoas se livrem da cadeia. Isso é um absurdo. Ataque à democracia, vários conflitos acontecendo no mundo inteiro, a extrema-direita avançando, né, a passos largos, falando de discurso de ódio, de todo tipo de coisa ruim. Então, a gente tem que realmente estar conectado, igual a gente, né, tá aqui. Quando a gente começou a se seguir, é porque a gente estava meio que aliado no propósito de combater o que estava acontecendo. E eu acho que a gente precisa, a sociedade, nós precisamos nos organizar, porque eles estão organizados. Eles estão organizados de uma maneira assim que seguem avançando. E eu não entendo, assim, é difícil, né? As pessoas realmente, é um problema, acho que, de mau caratismo, você pensar que quem tá desse outro lado defende todo tipo de coisa horrível. Não tá nem aí com... quer que as leis contra antirraciais retrocedam. Todo tipo de lei que seja igualitária eles não querem taxar super ricos, mas querem continuar taxando os pobres.
Então é uma parada da gente pensar como, né, sociedade, como um coletivo, da gente se organizar. E eu vejo que o Black Pantera, a esse passo, vai continuar sendo mais firme e bater de frente e falar dessas questões, né? Porque, igual você pensa que um outro país querer mandar aqui, eles não são o mundo. O mundo é grande, diverso, e estamos aqui. Eu acho que o Black Pantera vai continuar, com certeza, dando a cara a tapa aí, porque não tem como voltar atrás, velho. É uma parada que é pros nossos filhos, pros filhos dos nossos filhos daqui pra frente. Então, vamos nos organizar, porque vai ser necessário. Muito. É isso, meu. Eu espero que o imperialismo lá derreta, né? Daqui 10 anos, né? Nossa, O Trump não esteja mais no poder e é isso, assim, que os BRICS, né? consigam também ter uma moeda forte, né? Pra poder deixar o dólar enfraquecido. Sei lá, meu. Eu penso que eu tento pensar no copo meio cheio, sabe? Eu espero que a gente esteja melhor, né? Que daqui 10 anos tenha alguma virada louca aí, né? Que, sei lá, essas pessoas... acho que tem muitas pessoas ignorantes, assim, né? Eu digo... falo de pessoas... Falta de letramento político e social, né? eu falo de pessoas que estão dentro de casa também. Pessoas da minha família, assim, né? Porque a gente convive com pessoas... Sim. Né? Que tem esse pensamento próximo, né, dos bolsonaristas aí, e é triste, né? Você vê uma pessoa muito próxima sua, assim, e às vezes você tentar abrir o olho dela, assim, e aí você para e pensa, fala, cara, mas espera aí, se a gente não tivesse no Black Pantera hoje, né, será que às vezes a gente teria esse letramento, né? Assim, então... Viva a música. Viva a música. Sim, meu. A arte salva, sabe? Arte, cultura. Então eu espero que daqui 10 anos a gente, né, as pessoas estejam mais, né, conectadas com a arte, né? É isso. Daqui 10 anos a gente quer positividade, é isso, né? E se não tiver, estaremos aí. Estamos prontos pro combate, né? Acho que a gente tá... fervilhando, assim, né? A gente tem muitos projetos para esse ano, a gente deve gravar um registro audiovisual, né, mesmo desses 11 anos da banda, mas com certeza a gente já está pensando em várias coisas novas e essas vivências acabam trazendo arte, acabam fazendo música, que é o que a gente sabe fazer para poder expor, né, o que a gente está pensando e falar, tirar essa fotografia do mundo que a gente está vivendo agora. Então o mundo agora está caótico, então o Black Pantera vai continuar sendo firme. Esse é o papel da arte pra gente, né? Essa é uma missão de vida nossa, né? A gente pode ser muito pouco, mas acaba impactando algumas pessoas aí, então é importante também. E para encerrar, para quem está conhecendo a Black Pantera por meio do BFC Cast, quais são as 3 músicas indispensáveis que as pessoas têm que sair e escutar daqui a pouquinho quando acabar o nosso programa? Cada um falou uma, acho que... eu acho que Tradução furou a bolha, assim, de uma maneira... A música fala de racismo estrutural, a homenagem que eu fiz pra minha mãe, estendo a todas as mães, mas ela atingiu as pessoas, assim, de uma maneira muito grande, assim, né? Ela, apesar de ter uma melodia mais bonita, mas é uma das letras mais pesadas que a gente tem. Então, tradução é foda. A tradução me arrepia muito, assim, porque eu acho que todo mundo que tem uma mãe batalhadora em casa, que... Minha mãe ficou viúva com 30 e poucos anos, com 4 filhos, e saía, pegava o busão dela, me arrepia. E essa música é linda, pessoal, escutem, porque é uma homenagem para todas as mães. Tradução é a realidade da maioria das mães brasileiras, né, meu? Então, assim, por que pega tanto, né? Eu indicaria Candeia, né? Pra mim assim, eu sou suspeito pra falar dessa música, assim, eu gravei chorando essa música, assim, é uma música que mexe muito assim comigo, né? Eu acho que quem ouvir ela também pela primeira vez vai sentir, né, o poder da... Então eu vou, sobrou pra mim, então... Poder dos tambores, né, de Candeia. Tá com a bomba, né? Fogo nos assistas. Volume alto. Da Tommy Riff. Obrigada demais. Pessoal, presentinho pra vocês. Destacando a soberania nacional, tá? Por favor. Olha lá. Por favor, aí, ó. Soberania nacional, o Brasil é dos brasileiros. Esse é o nosso boné. Esse é o slogan que a gente precisa, cara. Eu trouxe também uma lembrança pra vocês, dos mexãs que a gente faz aí, com coisas da minha música.
Você dá uma olhada. É isso aí. Que maravilhoso. Cara, feliz Vou demais. abrir aqui, tá? Por favor, Pode, fica à pode. vontade. Feliz Pode. demais com Ai, vocês Deus, aqui. Não poderíamos ter tido uma estreia melhor, cara. Nada representa mais do que a gente quer mostrar hoje e o que a gente mostra do que vocês, cara. Porra, E esperamos contar com vocês aí por muito, muito tempo. E na minha próxima ida ao Triângulo Mineiro, se vocês estiverem por lá, vou manda tomar uma salve, cerveja manda com vocês. salve. Bora, A gente bora. fica muito feliz porque, Um como queijo, eu falei, né? doce de leite. É isso aí. Quando vocês começaram, velho, foi algo. E eu seguia todos os posts, eu acho sensacional. Então, Pô, é coisa de realmente estar alinhado no propósito do que. Pô, valeu demais. Obrigada, meu irmão. É realmente estar alinhado, a gente tá junto, conectado, e muito obrigado por isso, por a gente ser os primeiros aqui, toda a produção, tudo que tá acontecendo aqui na vida também de vocês. E muito. Nossa, que foda. Eu vou ficar desse jeito aqui, ó. E é sobre isso, gente. Obrigado, DFC, parabéns, tamo junto. De Obrigado. verdade mesmo. de Obrigado, verdade gratidão mesmo. e sucesso, viu? Valeu. Sucesso, gente. Vamos firmes juntos aí pra dar um up nesse Brasilzão. E não parem, por favor. Não, Não, nem não, vocês. não. Seguimos. Valeu. Aê. Obrigado.